Salve, 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 meu povo! Muitíssimo bom dia para todos vocês que estão acompanhando a nossa transmissão aqui live, ao vivo, no jus21.com.br. Além disso, para você que está assistindo, acompanhando a revisão durante a semana, do tempinho que você tem, eu deixo o meu abraço para a gente já começar esse no alvo com a energia lá em cima. Coloca a energia lá em cima que agora é hora de direito constitucional e começar o dia com o direito constitucional, gente, é bom demais, é sorriso no rosto e muito amor no coração. Olha só, já faço o convite no nosso início de aula, tá? Já faço o convite. Tira a foto aí, a foto mais criativa, professor Maurício e professor Giovanni já disseram, foto mais criativa, no final do dia vai ganhar brinde, as fotos mais criativas vão ganhar brindes, então tira aí a tua foto criativa, tira a foto normal também, marca o JUS21, JUS21 oficial, o perfil, coloca o hashtag no alvo, que é o nome da nossa revisão, e evidentemente, meus amores, a gente está na revisão de direito constitucional, aproveita para acalentar o coração desse professor que está desde as 6 da manhã aqui na ansiedade e coloca a hashtag constitucional é lindo, porque, gente, é lindo demais. E marca o prof também, Rod Rabelo, Rabelo com 2 L's, Rod Rabelo, R-O-D, Rabelo com 2 L's, marca o prof, que eu vou repostar todas as fotos aí que vocês me marcarem, que marcarem nossa hashtag, vamos movimentar muito essas redes sociais, mostra para todo mundo que essa é a tua prova. Essa é a tua prova da aprovação, esse é o teu momento e que a gente vai chegar lá na reta final, vai se dar um abraço na OAB quando você estiver recebendo sua carteirona. Porque não tem essa história de carteirinha aqui não, viu? Mas vamos lá, gente, vamos falar de direito constitucional, vamos de muito constitucional, é lindo. Nosso primeiro tema dessa nossa revisão. Presta atenção. Eu fiz uma análise do histórico das últimas provas do nosso exame de ordem e algumas matérias, elas são sempre cobradas até pela natureza da prova do exame de ordem. Outras matérias que a gente vai abordar aqui hoje são matérias que eu vou ponderar com vocês. Por quê? Porque em razão dos últimos fenômenos, dos últimos acontecimentos na nossa história, pode ser que sejam cobradas. Então, são matérias que eu apostaria minhas fichas que vão cair. Lembrando que a prova de direito constitucional, assim como toda a prova do exame de ordem, ela é uma prova que você vai ter lá um casinho prático, um case, vai ser dado um caso para você e você vai ter que mostrar seu conhecimento de direito constitucional em cima desse case. Maravilha, todo mundo sabe disso. Uma diferença só da provinha de direito constitucional é que a prova de direito constitucional ela também cobra um pouco de teoria. No exame 23, nós tivemos questão cobrando teoria. No exame 21, nós tivemos questão cobrando teoria. Eles dão um case do mesmo jeito, mas o que eles querem saber é se você conhece um pouco da teoria constitucional. Professor, beleza, o que foi cobrado nesses 2 últimos exames? Gente, nesses que eu referenciei, que foi abordada a parte teórica de teoria da Constituição, foi cobrado classificação das Constituições, aqueles critérios de classificação das Constituições, Constituição rígida, analítica, prolixa, foi cobrado. E também foi cobrado o critério de classificação geracional dimensional dos direitos fundamentais. Então, aquela primeira geração, segunda geração e terceira geração foi cobrado no exame 23, tá? Então, é uma matéria, direito constitucional, é uma matéria que ainda se apega um pouquinho à teoria, mas se apega. Tá bom? Então fica a dica, por quê? Porque todos os outros professores vão chegar e vão falar que o foco, de fato, da prova é na parte legislada, não é na teoria, é você conhecer a parte do direito dogmático. E direito constitucional, ele ainda tem um pezinho aí, ele ainda tem um contato com essa parte teórica em si, tá? Então, essa é a primeira dica que eu deixo para você fazer a sua revisão, se você se achar um pouquinho debilitado nessa parte de teoria da Constituição, então lembre que em direito constitucional é sim possível que seja cobrada a parte de teoria da Constituição. Mas vamos lá, estamos falando de uma prova prática, e por falar de prova prática, a gente tem que lembrar das ações constitucionais. Ações constitucionais, pessoal, que podem ser cobradas na primeira fase, são os remédios e as ações do controle de constitucionalidade. Principalmente ações do controle de constitucionalidade. Não se trema não, que eu sei que quando a pessoa fala esse nome, controle de constitucionalidade, começa a tremer. Dá uma suadeira, você está se tremendo, bebendo aquele copo d'água nervoso, faz, ai meu Deus do céu, lá vem o professor com controle. Vamos tentar entender isso aqui de uma forma simples. Vamos fazer uma rápida abordagem de controle de constitucionalidade, porque se você ainda tiver dúvida, você tira essas dúvidas agora. Maravilha? Vamos lá. Galera, o que vem a ser controle de constitucionalidade?
A primeira coisa que você tem que se lembrar, quando fala em controle, é que eu estou fazendo sempre uma comparação. Quando eu falo em controle, eu estou fazendo sempre uma comparação. Renatinho, meu patrão, tem como colocar para o plano aberto para mim, para eu olhar para a galera mais abrangente aqui, no plano aberto, na direita? Vamos lá. Então, quando eu falo em controle de constitucionalidade, pessoal, eu estou sempre fazendo uma comparação. Uma comparação entre quê? Entre uma lei, uma omissão inconstitucional, uma omissão do legislador, uma lei ou uma omissão do legislador que tenha atacado o quê? A Constituição. Eu vou comparar, eu vou pegar o fato, né, a lei no caso, eu vou pegar a omissão do legislador quando ele tinha um dever constitucional de legislar, eu vou pegar o processo legislativo e vou ver se aquilo está de acordo com a Constituição. Sabe qual é a melhor comparação que eu faço sempre com relação a controle de constitucionalidade? Você que está de frente do teu computador, bota assim, no Google, Pink Floyd, Dark Side of the Moon. É uma capa de um disco que ela tem um prisma, e o que é que acontece com um prisma, com um feixe de luz? Eu tenho um feixe de luz branca e do outro lado saem luzes coloridas, né? A luz ela se depura. Vamos imaginar o controle de constitucionalidade sendo o contrário disso. Eu tenho várias luzes coloridas que passam pelo prisma e sai uma luz branca. O que acontece é isso. Quais são as luzes coloridas no processo, melhor dizendo, quais são as luzes coloridas no controle de constitucionalidade? Eu vou ter a lei que pode ser materialmente inconstitucional. O que é ser materialmente inconstitucional? O seu conteúdo ele é contrário às premissas que a Constituição estabelece. Ele é contrário à matéria constitucional. Eu posso ter o processo legislativo inconstitucional. O que é o processo legislativo inconstitucional? Galera, todo mundo sabe que a Constituição diz quais são os procedimentos para a elaboração de leis. Todo mundo sabe disso. Se o legislador não respeita aquele procedimento que a própria Constituição estabeleceu, ele está agindo de maneira inconstitucional. E a isso denominamos de inconstitucionalidade formal. Vai passar pelo prisma também. Uma terceira hipótese seria uma omissão. A Constituição estabelece lá, determinada matéria deve ser regulada em lei complementar. Se a Constituição estabelece isso e o legislador ele não regulamenta essa matéria, ele está sendo omisso. Se ele está sendo omisso, ele está desrespeitando o texto constitucional. Se sua mãe lhe manda fazer algo e você não faz, você está sendo omisso, vai levar chinelada no bumbum. Eu sei que você já é grandinha, mas é só um exemplo. Chinelada no bumbum. Então, esses feixes de luz que eu trouxe para vocês, a lei em sentido estrito, por exemplo, no caso em sentido amplo, também pode caber, a omissão inconstitucional, a omissão do legislador em legislar, quando a Constituição impunha essa obrigação de legislar. E também, além disso, o processo legislativo que não respeitou as regras que a Constituição estabelece, eles vão passar por esse prisma que é a Constituição. A Constituição vai filtrar, vai peneirar. E só permanecerá no ordenamento jurídico aquilo que for de acordo com a Constituição. O professor Dimitri de Moly, ele diz o seguinte, ele diz que o controle de constitucionalidade ele é um juízo de valor que estabelece uma comparação valorativamente relevante entre um parâmetro, e esse parâmetro é sempre a Constituição, o parâmetro é sempre a Constituição, e um objeto. O objeto é que vai mudar. E aí pode ser a lei, pode ser o processo legislativo ou uma omissão inconstitucional. O professor ainda está travando minha cabeça. Sábado de manhã está demorando para pegar no tranco. Explica de outra maneira. Galera, vamos voltar para a aula de introdução ao estudo do direito. Vocês lembram de um jovem chamado Kelsen? Vocês lembram de uma história de uma pirâmide? Uma pirâmide onde eu tenho lá no topo do ordenamento jurídico a Constituição. Então, para que exista a possibilidade de se realizar controle de constitucionalidade, é necessário que você entenda que eu tenho que ter uma Constituição como documento superior na ordem jurídica. A Constituição é o documento master. A Constituição, para fazer referência a uma novela global que passou há uns anos atrás, é a mame soberana. A Constituição é quem manda na porra toda lá em cima. Eu não tenho como comparar algo com algo que é hierarquicamente equivalente. A Constituição ela é hierarquicamente superior. Por isso, tudo que está abaixo dela tem que estar de acordo com o que ela preceitua. Senão, estará eivado de inconstitucionalidade.
Tá bom? E aí vamos passando adiante para a gente lembrar outros pontos do nosso controle de constitucionalidade. Vocês já sabem quais são os objetos do controle de constitucionalidade. Mas eu estou falando do controle de constitucionalidade concentrado abstrato. Quando falamos em controle de constitucionalidade, nós temos quantos modelos? Coloca aí para o plano fechado para eu olhar direto no teu olho. Vamos para o plano fechado, vem para cá. Galera, quando eu falo em controle de constitucionalidade, eu tenho dois sistemas. Quais são? Bota no caderninho. Controle difuso e controle difuso e controle concentrado. Controle difuso e controle concentrado. Controle difuso, ele também é o chamado controle concreto. Controle difuso ou concreto. A nomenclatura muda em razão do objeto de classificação. Controle difuso ou controle concreto. E controle concentrado ou controle abstrato. O controle difuso ou concreto é aquele que é realizado incidentalmente no curso de um processo comum. Então, por exemplo, o controle difuso é aquele que pode ser realizado numa ação de natureza civil que não tem previsão constitucional, mas que, ao arguir a matéria para o juiz, eu aponto um incidente de inconstitucionalidade. Eu digo, olha, o objeto aqui é uma cobrança, é uma ação de cobrança. Mas a parte adversa, ela praticou uma inconstitucionalidade. Para simplificar, é como se fosse um argumento extra, esse argumento da inconstitucionalidade. Ou eu posso dizer que a lei em que se fundamenta um determinado ato que eu estou atacando através de ação ordinária, ela é uma lei inconstitucional. Já que eu, como cidadão comum, não sou legitimado para propor ação do controle concentrado no STF, eu ataco essa lei no caso concreto para garantir que assim eu possa exercer direitos, para que eu possa praticar algum ato determinado que eu tenha um intento. Maravilha? E o controle concentrado abstrato é aquele que é feito com a lei em tese no STF. É aquele que a ação ela vai atacar a lei, o fato do processo legislativo ou a omissão inconstitucional. A ação é para discutir a inconstitucionalidade. É diferente do controle abstrato, do controle difuso concreto, é diferente do controle difuso concreto, em que eu estou discutindo um fato concreto, um caso concreto, e incidentalmente eu levanto uma questão de inconstitucionalidade. Por quê? No controle abstrato concentrado, o objeto da ação é a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei. Ok? Outro detalhe, coloca aí no teu caderninho. No Brasil se admite tanto o controle repressivo judicial quanto preventivo judicial. Estou falando só em ação, tá? Repressivo judicial quanto preventivo judicial. Repressivo através das ações. O controle concentrado repressivo é através das ações, as 4, que todo mundo conhece. ADI, ADO, ADC e ADPF. Controle judicial repressivo de constitucionalidade, no modo concentrado no STF, tendo como parâmetro a Constituição Federal, se realiza através de ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, arguição de descumprimento de preceito fundamental e ação declaratória de constitucionalidade. Maravilha? São as nossas 4 ações. E o controle preventivo judicial, como se realiza? Galera, preste atenção, pay attention nesse. Preventivo judicial, tendo como tribunal competente o STF, se realiza através de mandado de segurança. Mas calma lá, stop salgadinho, anota aí rápido mesmo, rápido feito coceira de cachorro. Mandado de segurança é a ação cabível para realizar o controle preventivo de constitucionalidade, desde que seja impetrado única e exclusivamente por parlamentar para atacar fatos do processo legislativo. Então, controle preventivo de constitucionalidade não é cabível, não cabe para discutir inconstitucionalidade material. Não cabe para discutir omissão inconstitucional. Controle preventivo, antes da lei existir. Preventiva, uma prevenção antes da lei existir, só cabe para discutir fato do processo legislativo. Ou seja, o parlamentar, o deputado Rodrigo Rabelo, se depara com uma inconstitucionalidade patente na elaboração, na votação de um projeto de lei. Impetra um mandato de segurança no STF, impetra um mandato de segurança no STF, e aí o STF vai se pronunciar sobre essa inconstitucionalidade no processo legislativo. Tá bom?
Maravilha? Então, gente, quando a gente fala em controle concentrado, nós temos o controle concentrado repressivo, que são as 4 ações, e o controle concentrado preventivo, que é aquele que é feito através de mandado de segurança impetrado por parlamentar. Tá bom? Então, controle de constitucionalidade, gente, é matéria recorrente. Tá? Matéria recorrente. Vamos só lembrar o objeto de cada ação do controle concentrado abstrato. As 4 ações. Tá? Primeira coisa que eu lembro. Necessariamente, para que eu possa propor a ação do controle concentrado, eu tenho que estar lá no artigo 103 da Constituição. Para que eu possa propor a ação do controle concentrado, eu tenho que figurar entre o rol de legitimados do artigo 103 da Constituição. Tá bom? Aquele rol é taxativo, pessoal. Não cabe dilação, somente quem está no artigo 103. E dentro do artigo 103 eu vou distinguir os legitimados universais e os legitimados especiais. Os legitimados universais, meus amores, são aqueles que podem propor a ação do controle em qualquer hipótese. Os especiais, por sua vez, eles têm que comprovar uma coisinha chamada pertinência temática, interesse de agir, vinculação com a matéria tratada naquela ação. Tá bom? Então, primeira lembrança é essa. As ações. Vamos lá, professor. Quais são as ações? Me lembra aí, professor, que eu já estou nervoso, me tremendo. Preste atenção. Ação direta de inconstitucionalidade, ADI ou ADIM. Ação direta de inconstitucionalidade, ADI ou ADIM. Essa, gente, é a ação do controle por excelência. Qual é o objetivo dela? Impedir que a norma inconstitucional permaneça no ordenamento jurídico. Ela é uma ação de ataque. Ela é uma ação de ataque. Em outras palavras, você está dizendo ao STF assim, olha, STF, declare essa norma inconstitucional, porque ela é inconstitucional. Você vai argumentar a inconstitucionalidade da norma, você não tem dúvida. Então, se a tua questão fala em um caso em que você precisa, na condição de advogado de uma parte legitimada, atacar uma norma que se tem certeza que é inconstitucional, a ação é ADI. Certeza que é inconstitucional, a ação é ADI. Qual é o objeto da ADI? O que é que pode ser objeto da ADI? Presta atenção, o que é que pode ser objeto da ADI? Lei e ato normativo federal, lei e ato normativo federal, lei e ato normativo estadual e direito constitucional secundário. Lei e ato normativo federal, lei e ato normativo estadual e direito constitucional secundário. Oxente, professor, peraí, segura, stop salgadinho. Lei e ato normativo municipal não pode, não. Através de ADI, não. Através de ação direta de inconstitucionalidade, tendo como parâmetro a Constituição Federal e tendo como órgão competente de julgamento o Supremo Tribunal Federal, só teremos os objetos lei e ato normativo federal, lei e ato normativo estadual e direito constitucional secundário. Beleza? Mas aí você balançou a cabeça assim e fez, eita, mas o que danado é direito constitucional secundário? Galera, direito constitucional secundário é exatamente aquilo que não está na Constituição originária. Emendas à Constituição, e aí eu vou fazer referência à minha amiga amada que está aqui comigo, professora Natália Baroca, né? Aqueles tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, quando, na sua votação, através do mesmo procedimento aplicado às emendas constitucionais, não se respeitar o procedimento ou houver essa dúvida quanto à possibilidade de ser inconstitucional. Tá? Então, isso é o nosso direito constitucional secundário. É tudo aquilo que não é direito constitucional originário, que não nasceu no poder constituinte originário. Esses são os objetos da ADI. Quais são as outras ações? Vamos lá. A ADC, pessoal, já é uma situação diferente. Não é escolher, não. Eu estou aqui, eu sou advogado legitimado, eu vou escolher qual é a ação que eu quero propor. Não é assim. Não é assim. Para que seja possível propor ação declaratória de constitucionalidade, que é o contrário, o oposto da ADI, é necessário um requisito que é a existência de uma controvérsia judicial relevante. É necessário que exista um estado de incerteza judicial, veja o que eu estou falando, judicial. Incerteza a nível de jurisprudência, que existam divergências na jurisprudência pátria que gerem essa controvérsia judicial. E aí a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade, ela tem por objetivo pedir a declaração da constitucionalidade. O STF reafirme a constitucionalidade da lei. Toda lei, ela nasce presumivelmente constitucional.
Então, a ADC só vai reafirmar essa presunção, só vai afastar a possibilidade de se pensar que ela é inconstitucional e unificar a jurisprudência. Maravilha? A ADO, ou ADIM por omissão, ela já tem uma hipótese de cabimento especial. A ADO ela vai caber quando há uma omissão do legislador. Se vocês pegarem a Constituição de vocês, pega lá no artigo 9º, por exemplo, que fala de direito de greve, você vê uma norma que prevê que seja criada uma outra norma. A isso nós chamamos de normas constitucionais de eficácia limitada. Uma norma constitucional de eficácia limitada é aquela em que a Constituição ela prevê aquele determinado direito, mas ela também prevê que o legislador deve legislar, deve regular aquela determinada matéria. E aí o que é que acontece, pessoal? Quando o legislador não faz, o povo, o indivíduo, ele fica prejudicado e ele acaba sem usufruir de um direito constitucionalmente garantido. Nós temos um remédio constitucional para que o indivíduo possa garantir a execução desse direito, que é o mandado de injunção, mas a nível de controle concentrado de constitucionalidade, nós vamos ter aí a nossa ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Voltando só um pouquinho para a ADC, respira um pouquinho, voltando para a ADC. Eu falei do objeto da ADI e não falei do objeto da ADC. Galera, objeto da ADI, ação direta de inconstitucionalidade genérica, lei e ato normativo federal, estadual e direito constitucional secundário. No caso da ação declaratória de constitucionalidade, somente lei e ato normativo federal e direito constitucional secundário. Tá bom? Lei e ato normativo estadual não pode ser objeto de ADC por uma questão lógica. Não vai ter o requisito da controvérsia judicial relevante existente a nível pátrio. Ok? E a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, é uma ação genérica, ela é uma ação genérica, ela tem caráter residual, né, ela é cabível nas hipóteses em que não se cabe ADI, ADO e ADC, desde que exista uma lesão ou ameaça de lesão a preceito fundamental. Então, a gente vai ter uma ação de natureza residual, ela é mais genérica, mais abstrata, mais ampla a hipótese de cabimento, né? Mas ela necessita que seja, ela demanda que exista aí uma lesão a preceito fundamental. Tá bom? E aí um destaque, lei municipal que viole a Constituição Federal, ela será objeto do controle somente atrás da ADPF. Ok? Beleza? Então, revisãozinha rápida aí de controle de constitucionalidade. Para quem tem dúvida, muita gente manda na área do aluno para mim aí suas dúvidas de controle de constitucionalidade. Então, revisão rápida feita com vocês, mas já aproveito e faço um convite. Próxima terça-feira agora, às 21 horas, farei uma live no meu Instagram sobre controle de constitucionalidade para a gente tirar todas essas dúvidas, tá? Então, quem ainda não me segue, vai lá no Rod Rabelo, R-O-D, Rabelo com 2 L's, vai ter live sobre controle de constitucionalidade para a gente poder bater um papo e tirar suas dúvidas antes da prova. Maravilha? Próxima terça-feira estamos juntos. Mas vamos lá, passando à frente. Galera, um outro assunto que eu aposto minhas fichas que vai ser cobrado na provinha de vocês são os direitos políticos. A gente vive em ano de eleição, pessoal. Estamos em ano de eleição, estamos num momento de efervescência política, então eu aposto minhas fichas nos direitos políticos. O que são direitos políticos? Vai lá no artigo 14 ao 16 da tua Constituição. Se não conhece, vai conhecer. Muito prazer, direitos políticos. Galerinha, os direitos políticos são direitos fundamentais pela própria classificação da Constituição. A Constituição, em seu título 2, ela traz dos direitos fundamentais. E cada capítulo daquele título 2 vai trazer uma classificação de direitos fundamentais que o próprio Constituinte apresenta. Os direitos políticos, eles são direitos fundamentais também. E quando nós falamos em direitos políticos, nós vamos falar em 2 tipos. Os direitos políticos positivos e os direitos políticos negativos. Os direitos políticos positivos, pessoal, são aqueles que dão ao indivíduo a possibilidade de participação na condução da coisa pública. Os direitos políticos positivos são aqueles que facultam ao cidadão a possibilidade de participar da coisa pública direta ou indiretamente. Quando eu falo em direitos políticos positivos, eu vou falar em quê? Primeiramente, o direito de sufrágio, que é o direito político positivo mais abrangente, universal, e é o que a gente imediatamente pensa quando fala em direitos políticos. Direito de sufrágio, que é sinônimo de direito de votar, não é? Errado. Não é sinônimo de direito de votar, porque o sufrágio ele envolve 2 modalidades de participação. Direito de sufrágio pode ser o direito de votar,
mas também será o direito de ser votado ou a elegibilidade. O direito de sufrágio, ele se subdivide em capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral ativa é o direito de votar, né, o alistamento eleitoral e o voto, e a capacidade eleitoral passiva é o direito de ser votado, de colocar o seu nome à disposição, tá? Ou a chamada elegibilidade. Direito de ser votado, a elegibilidade está lá no artigo 14, parágrafo 3º, as condições de elegibilidade. Revisa condições de elegibilidade, pessoal. Revisa condições de elegibilidade. Ser brasileiro, idade mínima, alistamento eleitoral, pode ser que caia alguma coisa sobre alistamento eleitoral, sobre a obrigatoriedade da filiação partidária, por exemplo, tá bom? Então, dá uma olhada no artigo 14, parágrafo 3º, que são as condições de elegibilidade, ou seja, o que é que você precisa preencher para exercer o seu direito de sufrágio na modalidade passiva. E o direito de votar, de fato, é o alistamento. Lembrando a vocês, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todos os alfabetizados maiores de 18, menores de 70. Tá? Obrigatório. Alistamento eleitoral e voto são obrigatórios para todos os alfabetizados maiores de 18, menores de 70. Optativos para os maiores de 70 e maiores de 16 e menores de 18, tá? Optativos para maiores de 70, maiores de 16 e menores de 18. E proibido para os estrangeiros e conscritos. Conscrito é aquele que está no exercício do período militar obrigatório. Ok? Além disso, além do direito de sufrágio, o que é que eu tenho dentro dos direitos políticos positivos? Os instrumentos da democracia participativa, referendo, plebiscito e iniciativa popular no processo legislativo, a chamada lei de iniciativa popular. Eu tenho a ação popular. A ação popular, o remédio constitucional, é considerado também um direito político positivo. A ação de impugnação do mandato eletivo, artigo 14, parágrafos 10 e 11, revisa isso, porque já caiu em prova de OAB. A ação de impugnação do mandato eletivo também é considerado um direito político positivo. E quando a gente vai para o outro lado da pilha, professor, porque eu estou falando no positivo, vamos falar no negativo. Quando eu vou para o outro lado da pilha, o que é que acontece? Aí eu tenho chamados direitos políticos negativos. Direitos políticos negativos vão se subdividir em causas de perda e suspensão dos direitos políticos e inelegibilidades. Os direitos políticos negativos vão se subdividir em causas de perda e suspensão dos direitos políticos e inelegibilidades. As causas de perda e suspensão dos direitos políticos se encontram no artigo 15 da Constituição. O artigo 15 traz as causas de perda ou suspensão dos direitos políticos. Lembrem que no caput do artigo 15 está uma previsão expressa que é vedada a cassação de direitos políticos. Tá? Então, lembra disso. É vedada a cassação de direitos políticos. O que é possível? A perda ou suspensão. Cassação, pessoal, dá a ideia de arbitrariedade, de supressão de maneira arbitrária. Perda, causas de perda e suspensão, não. Para que se chegue a uma situação de perda ou suspensão, há todo um devido processo legal prévio. Ok? E as inelegibilidades? Inelegibilidades, pessoal, são situações em que o indivíduo ele não pode exercer sua capacidade eleitoral passiva. Essas inelegibilidades se dividem em inelegibilidades absolutas e relativas. A Constituição, no artigo 14, vem trazer algumas inelegibilidades, mas isso também vai ser regulamentado em uma lei complementar, que é a Lei Complementar 64/90, que não é nosso objeto de estudo no direito constitucional, então deixa ela em stand-by para quando você for estudar para outras coisas na sua advocacia, porque é objeto de estudo do direito eleitoral. Mas as inelegibilidades constitucionais, nós temos a inelegibilidade absoluta dos inalistáveis e dos analfabetos, e temos 3 situações de inelegibilidades relativas. Lembrando, são absolutamente inelegíveis os inalistáveis, que são aqueles que não podem se alistar na justiça eleitoral, os estrangeiros e os conscritos, e os analfabetos. Ué, professor, mas o analfabeto quer dizer que ele não pode votar nem ser votado? Analfabeto tem o voto facultativo. O analfabeto tem o voto facultativo. Ele pode votar, ele não é obrigado a votar. Pode votar, mas ele jamais poderá ser candidato.
ok? Analfabeto pode votar, mas não pode ser votado. Maravilha? São absolutamente inelegíveis. E, além disso, as outras hipóteses de inelegibilidade que nós temos no artigo 14 são: a primeira, a própria limitação à reeleição do chefe do Executivo é uma hipótese de gerar inelegibilidade. O chefe do Poder Executivo, o prefas, o gov e o presidente, ele só pode se reeleger uma vez subsequente. Para um terceiro mandato subsequente, ele não vai poder. Então, isso já é uma hipótese de inelegibilidade. Uma terceira reeleição, ele estaria inelegível para aquele cargo. Vejam que é uma inelegibilidade relativa, porque ele está inelegível para uma segunda reeleição ou uma terceira eleição subsequente. Mas para qualquer outro cargo, ele pode. Qual é a outra hipótese que a gente está chegando? A gente está chegando na véspera da tua provinha da OAB, é o dia 7, que é o último dia para que os detentores de mandato eletivo em cargos de chefia do Executivo, eles renunciem aos seus mandatos, caso queiram se candidatar a outros cargos. Essa é uma inelegibilidade. Essa é uma inelegibilidade, ou seja, prefeito, governador, presidente ou quem o substituir nos últimos 6 meses antes do pleito, deve renunciar ao cargo para, se quiser, concorrer, disputar as eleições em outros cargos. Então, um exemplo rápido. Se o governador quer disputar as eleições para o cargo de senador, ele tem que renunciar ao seu mandato até o dia 7 para que ele possa, nas eleições desse ano, disputar como senador. É uma inelegibilidade também. E a terceira inelegibilidade constitucional que nós temos é exatamente a chamada inelegibilidade reflexa do artigo 14, parágrafo 7º, que não é diretamente do detentor do mandato, do chefe do Poder Executivo, mas dos parentes consanguíneos ou afins em até 2º grau, inclusive ex-cônjuge, tá? Inclusive ex-cônjuge, súmula vinculante 18 do STF, que é aquela que atinge os familiares do chefe do Executivo dentro da jurisdição do titular. Então, por exemplo, o filho do governador do Estado não pode se candidatar a nenhum cargo eletivo que seja que tenha jurisdição eleitoral dentro do Estado. Então, o filho do governador do Estado Y só poderá, caso queira entrar na vida política, só poderá se candidatar em outros estados ou a presidente. Não pode se candidatar no seu estado de origem, no estado que o pai é governador. Essa é a nossa inelegibilidade reflexa. Maravilha? Além de direitos políticos, outra aposta do professor, galera, ordem social. Ordem social. O examinador, ele é maligno do mal. Maligno do mal. Ele tem uma safadeza de fazer o seguinte, ele vai fazer a questãozinha naquilo que ele sabe que muito provavelmente você não estudou. Naquilo que ele sabe que muito provavelmente você nem sequer passou o olho. E é exatamente onde entra a ordem social. Eu estou falando da ordem social lá do artigo 193 a 232 da Constituição. Eu não estou falando dos direitos sociais do artigo 6º. Eu estou falando do artigo 193 a 232 da Constituição. Pode anotar aí que vai cair. Pode anotar aí que vai cair na tua prova. Gente, a OAB está cobrando em toda prova a ordem social. Já teve prova recente que caíram 3 questões de ordem social. Caiu questão sobre índios, educação e saúde. E qual é a minha aposta dentro de ordem social, gente? Uma aposta com base, evidentemente, na análise de provas anteriores. Nós vamos falar de dois entre os itens da ordem social. Primeiro, que é a seguridade, e o segundo, que é a educação. Educação, gente, o direito à educação até hoje foi o direito mais cobrado, o direito social mais cobrado nas provas de exame de ordem. Então, vale a pena uma revisão sobre direito à educação, tá? E seguridade, por quê? Porque o direito à seguridade ele envolve 3 direitos sociais. Quais são os 3 direitos sociais que são componentes da seguridade? Vem comigo. Os 3 direitos sociais. Eu vou até chegar aqui mais perto. Vem comigo. Os 3 direitos sociais que são componentes da seguridade. Gente, vamos lá. Primeiro, previdência social. Previdência não é sinônimo de seguridade, é um dos direitos que compõe a seguridade. Previdência social. Segundo, assistência social. E o terceiro, saúde. Você sabe o que é que você vai fazer para você lembrar? Os meninos estão tudo desesperados aqui porque eu vim para perto da câmera. Você sabe o que é que você vai lembrar quando olhar seguridade? Você vai lembrar de Joaquim Teixeira. Sabe aquele perfil polêmico do Twitter, Joaquim Teixeira? Você vai lembrar da hashtag PAS, P-A-S. Previdência, assistência e saúde.
A Seguridade Social é composta por previdência, assistência e saúde. Maravilha? Dentre esses direitos da Seguridade Social, qual foi o mais cobrado, professor? Galera, até hoje o mais cobrado foi o direito à saúde, tá? Então, revisão certa, direito à saúde, foi o mais cobrado até hoje nas provas de exame de ordem. Entretanto, a gente está no meio de uma discussão sobre reforma da Previdência. Na prova passada, no exame 23, tivemos uma questão falando em Previdência. Então, Previdência pode ser também matéria cobrada na tua prova, tá bom? Lembrando a vocês que esses direitos sociais, melhor dizendo, esses direitos da Seguridade, Previdência Social, Assistência Social e Saúde, eles são direitos custeados, como todo direito fundamental positivo, como todo direito fundamental prestacional, eles são custeados pelo Estado e concretizados, através de políticas públicas. Mas olha um detalhe. A Previdência é diferente da assistência social e da saúde, por quê? Enquanto a assistência social e saúde são, de fato, custeados diretamente com fundos e com os recursos do Estado, a Previdência Social tem caráter contributivo. Em que sentido? Você paga a Previdência Social para usufruir da sua aposentadoria lá na frente. Então, a Previdência Social, diferente da assistência social e da saúde, ela é previamente custeada com as contribuições dos segurados, né, do Seguro Social, custeada com as contribuições dos segurados para futuramente que possam usufruir da aposentadoria. Maravilha? Então, gente, esses 4 direitos sociais, mais detidamente, para a gente falar de uma maneira resumida, Seguridade Social e Educação, são as nossas apostas dentro de ordem social para o 25º exame de ordem. Estou dizendo a vocês, galera, direitos sociais, ordem social, vem despencando nas nossas provas de exame de ordem. Então, artigo 193 a 232 tem grande probabilidade de cair. E, para terminar, nosso direito constitucional, professora Natália já está aqui me avexando, professor Giovanni Moraes já está aqui me avexando. Vamos falar só de uma coisinha que eu também tenho aí um pressentimento que possa ser cobrada na prova de vocês, que é a intervenção federal. Intervenção federal, pelo momento que vivemos no Brasil, estamos na vigência de um decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro, e é algo que pode ser cobrado na provinha de vocês. Entre os instrumentos de defesa do Estado e das instituições democráticas, a Constituição ela prevê lá a intervenção federal, o Estado de defesa e o Estado de sítio. O Estado de sítio, pessoal, antes que vocês venham com maldade, não é a região que eu e o professor PLGG moramos, não, viu? Estado de sítio é um decreto de excepcionalidade dentro da ordem constitucional. Mas vamos falar de intervenção federal. Gente, intervenção federal está lá no artigo 34 da nossa Constituição, e ela tem 3 modalidades. A intervenção federal ela pode ser espontânea, pode ser por requerimento e por requisição. A intervenção federal pode ser espontânea, por requerimento ou requisição. A intervenção federal espontânea é aquela que o próprio presidente da República ele decreta. É submetida a controle político em 24 horas após a decretação, esse controle político realizado pelo Congresso Nacional, mas ela encontra suas causas no artigo 34 e o presidente, de maneira espontânea, de ofício, ele decreta. Por requisição, eu já tenho uma outra pegada. Por requisição, eu tenho o Supremo Tribunal Federal, em algumas hipóteses autorizadas pelo texto constitucional. O Supremo Tribunal Federal, ele pede ao presidente da República que decrete essa intervenção. Esse pede, eu estou dizendo para ser educado, tá? O pede, eu estou dizendo para ser educado. Por quê? Porque quando o Supremo Tribunal Federal, ele diz ao presidente, olha, decrete a intervenção de tal estado, ele está gerando um ato vinculado ao presidente. Ou seja, o presidente ele é obrigado a cumprir. No caso da requisição do STF. E a terceira hipótese, pelo requerimento ou por solicitação, aí eu tenho a coisa mais educada, né? O ente coacto, o ente coagido, seja ele o poder legislativo ou o poder executivo estadual, por exemplo, ele vem solicitar, ele vem pedir ao presidente da República que decrete a intervenção. Então, aí eu tenho uma coisa de maneira mais educada. No caso da requisição, não. Eu tenho o STF determinando que se realize, que se
proceda à decretação da intervenção federal. Maravilha? Intervenção federal, gente, eu aposto também em razão dessa situação que nós nos encontramos. Então, pega lá o teu artigo 34, dá aquela lida. Quando você for no banheiro, ao invés de ver a vida dos outros no Instagram, vai dar uma olhadinha no artigo 34, é curtinho, você vai poder fazer essa rápida revisão da nossa intervenção federal. E aí, estamos chegando ao fim. Espero que tenha contribuído na preparação de vocês. Lembrando, na terça-feira, no meu Instagram, live sobre controle de constitucionalidade. Um bate-papo aí, vocês abertos para conversar comigo sobre controle de constitucionalidade, que é o caos na cabeça de muita gente. Então, às 21 horas, no meu Instagram, live sobre controle. E não esqueçam, gente, as fotos mais criativas tiradas hoje do nosso aluno alvo, com a hashtag no alvo, marcando o perfil do Jus 21 Oficial, ao final do dia vão ganhar prêmio, tá? E aí marca o prof e bota hashtag Constitucional é Lindo. Beijo no coração e até a próxima.